Estamos aqui para a gente conversar sobre o Outubro Rosa e eu quero agradecer muito a todas que aceitaram o convite de estar aqui para a gente ter esse bate-papo e que a gente possa trazer algumas, vamos dizer assim, a gente possa colaborar para as pessoas que estão em tratamento, que a gente possa colaborar para quem cuida dessas pessoas, porque a gente não faz, não é só para a pessoa, né? A gente tem que pensar em todos aqueles que precisam também ajudar e não sabem como. Então, a gente ter essa conversa. Meu nome é Jusileia Rezende Souza, sou psicóloga, psico-oncologista, atuo no Hospital Universitário, sou membro da SBPO, já fui presidente da SBPO Nacional durante, acho que na gestão de 2015, não vou lembrar agora o ano, acho que isso também não importa, e estou aqui com duas presidentes também, a Carolina, presidente atual da SBPO de Brasília, a Josiane, que foi a presidente na gestão anterior da SBPO regional, e sou de Brasília, então por isso esse trio aqui, para conversar, a gente trouxe a presidente atual da Associação Vivencedoras Unidas, e a Janete, que faz parte do Conselho Fiscal também da Associação Vencedoras Unidas, que são pacientes que se juntaram para fazer uma associação e cuidar uma das outras, né? Porque no câncer de mama a gente vai descobrindo que quando a gente está em grupo a gente é muito mais forte do que quando estamos separados. E eu acho que é por isso que a gente vai começar essa conversa aqui num grupo entre profissionais de saúde mental e pacientes que cuidaram da própria saúde mental e que agora querem e estão fazendo a sua parte para ajudar na saúde mental e no enfrentamento da doença oncológica de outras pacientes. Então, eu acho que é um grupo de pessoas obstinadas, né? Então, bem-vindas, obrigada por estarem aqui. Antes de passar a palavra, eu só vou lembrar que Outubro Rosa é sobre isso, juntar pessoas para falar a respeito do que se pode fazer para melhorar a qualidade de vida e fazer e melhorar o enfrentamento, o combate a essa doença. Então, é sobre saúde mental, é sobre saúde pública, é sobre saúde até mesmo privada, mas é o que pode ser feito, como a gente pode ajudar, o que vamos dizer assim, um espaço para a gente conversar sobre essa doença que afeta tantas mulheres e alguns homens, não tanto os homens, mas afeta muitas mulheres, mas a gente não pode esquecer que afeta homens, e lembrar que sempre foram as pacientes, tá? Vocês duas aí que estão representando as pacientes, sempre foram as pacientes que lutaram por elas mesmas e transformaram realidades. Então, Outubro Rosa é sobre pacientes unidas, que são vencedoras, né? E que fizeram acontecer muitas mudanças, tanto no tratamento quanto no apoio das políticas públicas no mundo inteiro. Então, muito obrigada pela presença. Vou passar a voz aqui para Cicerones, né? Carolina, está com você agora. Queria agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite, né? A nossa ideia inicial, eu, a Josiane, a Jusileia, era realmente proporcionar um espaço que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre as histórias envolvidas nesse cuidado ao câncer de mama, né? O quanto que isso é importante também da gente trazer a individualidade, trazer a experiência de vocês e poder falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que enquanto instituição, né, que vocês são uma ONG, e também enquanto pessoas, com as suas histórias, com as suas famílias, com seus ciclos sociais, né? Eu acho que essas relações são bem importantes também, como a Jusileia colocou aqui, da gente poder falar sobre isso nesse momento. Então, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar e vamos contar histórias. Passo a palavra a Josi, se quiser falar umas palavrinhas aí para nós. Olá, bom dia, bom dia. É uma honra para a gente poder se reunir para falar um tema que é tão importante para a mulher e que traz tantos dilemas, algumas situações que acabam dificultando não só a questão da prevenção, mas também a questão do diagnóstico. Então, contar essas histórias de uma forma mais coloquial, trazendo as experiências de cada um, mas ao mesmo tempo a gente podendo expandir e levar essas histórias para que mais pessoas possam ser tocadas, para que possam se cuidar melhor, né? Se cuidar melhor, sem medo, sem tabus. E a gente dizendo também, a gente tem medo. A gente, como mulher, a gente tem medo. Então, não está diferente. Então, as Vencedoras Unidas
nos dão essa oportunidade da gente realmente repensar não só a forma de cuidar, mas a forma de a gente se enxergar como mulher no próprio autocuidado. Então, para mim, está sendo sensacional essa live. Obrigada pela oportunidade. Vamos juntas contar histórias. Tá sem som, Ju. Desculpa. Vivian, eu vou passar a voz para você e explicar que você não conseguiu ligar, né, a sua câmera, e depois a gente coloca uma foto sua para as pessoas te conhecerem e ver esse rosto que tem sido tão amigável e amparado tantas pessoas. Então, passo a voz para você. A Vivian foi a idealizadora dessa ONG, e que você possa se apresentar, contar um pouquinho e apresentar a Janete aí para a gente poder depois começar nossas discussões. Ok, muito obrigada, Ju. Fico muito feliz em poder compartilhar esse momento aqui com todas vocês, Carolina, Josiane, Janete. De pronto, eu quero dizer que a Janete é a cara da Associação Vencedoras Unidas. O que a gente quer é que todos vejam a associação e toda a luta que essa associação engendra, né? Que seja uma coisa leve, que seja suave, porque a gente sabe que é um grande desafio receber qualquer diagnóstico de doença. Como o nosso foco é falar do câncer de mama, do Outubro Rosa, que é um momento de alerta sobre o autocuidado, sobre a questão feminina, né? É muito importante que a gente lembre o seguinte, sair do nosso foco, sair do equilíbrio, às vezes acontece. O que a gente não pode fazer, não pode permitir, é se deixar permanecer fora desse equilíbrio, né? A mulher, ela tem um grande papel na sociedade, um papel macro, e tem o papel lá dentro da sua casa, e ele vai se expandindo até a sociedade. Normalmente, a mulher é aquela que realmente é conselheira, é a que apazigua, né? É a que dá o colo, mesmo quando ela própria está precisando. Mas o que acontece que a gente precisa não deixar escapar? É que a gente também precisa de colo, é que a gente também precisa ser cuidado. E muitas vezes a gente não se permite, né, ser cuidado por ninguém, porque a gente já vem lá de longas gerações das nossas ancestrais cuidando. Então, às vezes a gente não se permite e a gente chega até o adoecimento. A Associação Vencedoras Unidas foi idealizada por mulheres de diversas idades, que estavam realmente passando por um momento desafiador, que é o câncer de mama, e verificando, percebendo todo o desafio que é estar nessa jornada, percebemos que precisávamos ajudar outras pessoas que não conseguiam passar por essa jornada com o apoio que a gente tinha, o apoio familiar, o apoio de um médico assistente, o apoio de uma clínica totalmente multidisciplinar, que realmente tinha todos os profissionais que a gente precisava para essa jornada ser mais suave, né? Então, eu agradeço demais essa oportunidade. Saúde mental é o ponto primordial dessa luta. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha essa oportunidade. Espero que essa seja a primeira de muitas, de muitos momentos ao vivo entre nós. Janete, conta um pouquinho. Oi, bom dia. Então, eu sou a Janete, eu tive o diagnóstico em 2015, né? E assim, por conta de um imprevisto, eu acabei fazendo a minha cirurgia, ingressando no hospital universitário, e o que mudou toda a minha trajetória e o que me fez ver da forma que eu vejo hoje o tratamento, o diagnóstico, a doença, porque assim não é fácil e é muito difícil quando você tem o diagnóstico. O corpo está doente, mas uma coisa que é fato, que é muito importante, é que se a gente não cuidar da mente no momento da descoberta, no momento do tratamento e pós o tratamento também, fica muito mais difícil, muito mais difícil. Uma coisa que a gente sempre fala é que, assim, é maravilhoso ter a família do nosso lado,
ter os amigos ali apoiando, mas estar em grupos de apoio, como a Associação Tecedoras Unidas, as Guerreiras de Rosas, que são as pacientes do hospital específico, é muito diferenciado, porque eu sempre falo que é uma coesão assim, que é imediata, você nunca viu a pessoa na sua vida, mas quando você está ali, é como se você já conectasse automaticamente e espontaneamente, porque é como se tivesse todos ali no mesmo barco e uma conseguisse entender melhor o que a outra está sentindo, o que a outra está passando. Então, assim, os grupos de apoio, ontem teve o nosso evento lá no hospital, e aí, antes de sair, eu estava conversando com a minha filha, e eu até fiquei muito emocionada, eu falei, filha, hoje, lá no hospital, eu vou encontrar pessoas que quando eu estava no momento lá do tratamento, elas cuidaram tão bem assim da gente. E aí, hoje, poder estar fazendo o que elas fizeram comigo naquela época, junto com as vencedoras e todos os grupos de apoio, que é sempre muito relevante, todos, poder estar fazendo com as que estão passando hoje pelo tratamento, isso é maravilhoso, porque é você acolher emocionalmente, e acolher emocionalmente é uma coisa assim que não tem preço e é valiosa demais num momento como esse, né? Para você se fortalecer e até para você receber o tratamento de forma melhor, de forma mais leve, né? Então, assim, é tudo de maravilhoso, isso tudo. Como eu gosto de falar, amo muito tudo isso. Amo muito tudo isso. Então, para a gente guiar um pouquinho a conversa, eu vou tentar passar pelas várias etapas para a gente ir podendo conversar. Porque o que eu percebo, acho que a Carol caiu, daqui a pouco ela volta, mas, assim, eu percebo muito, sabe, Janete e Vivian, que várias mulheres não fazem, várias pessoas, né, não fazem o diagnóstico no tempo certo, seja porque o sistema de saúde não permitiu, mas se fosse só pelo sistema de saúde, pessoas com dinheiro e com plano de saúde não viveriam a mesma história. E a gente sabe que isso acontece também, independente de ser no SUS, que é a questão do diagnóstico, que é fora do período, vamos dizer assim, não no momento tão bom para que a doença possa ser curada. E muito se fala a respeito do autoexame, e a gente hoje sabe que o autoexame é importante, mas ele não é um diagnóstico precoce, né? Ele é um diagnóstico e ajuda que a busca seja feita. Então, eu queria muito ouvir de todos que estão aqui, assim, o que vocês acham que a gente poderia dizer aí para quem está nos escutando sobre sobre o fazer o diagnóstico precoce? Porque o que a gente precisa, na verdade, hoje, é de pessoas que façam diagnóstico cada vez mais cedo para que o tratamento seja feito, vamos dizer assim, com sucesso. O maior índice de cura é relacionado ao diagnóstico precoce, né? Então, o que vocês poderiam dizer? Eu diria, se tem duas pessoas contando histórias aqui, é porque é possível, né? Então, não adianta ter medo do diagnóstico, a gente tem que ter medo da doença. Mas o que vocês poderiam dizer, né, da experiência de vocês, para a gente incentivar as pessoas a não terem medo, irem atrás e não desistirem de buscar ajuda para si mesmas? Então, eu vou me colocar aqui primeiro, porque eu lembro como se fosse hoje, em algum momento, a minha mãe me dizia assim, minha mãe é uma mulher muito jovem, muito inteligente, ela disse assim um dia, ai, minha filha, você vai demais ao médico. E aí eu falei para ela, não, mãe, eu vou ao médico sempre que eu vejo alguma necessidade, e eu acho que seria muito bom se outras pessoas pudessem fazer do mesmo jeito, porque esse autocuidado, esse olhar para a gente mesmo é crucial. E no meu caso, o que eu fiz foi adiantar o processo, porque se estabelece idade, né, para começar a fazer alguns exames, por exemplo, a mamografia, fala-se de uma mama muito densa até os 40, 40 e poucos anos, e aí pode não trazer, a mamografia não trazer o benefício, né? Eu estava com 39 anos de idade, minha primeira e única gravidez tinha sido aos 32, 33 anos, e eu lembro que eu falava para o meu
gineco, doutor, por favor, eu quero fazer uma mamografia. E ele, mulher, você não precisa fazer, você é uma mulher saudável, eu te examino, tá tudo bem. E eu falava, doutor, eu venho de uma família com vários casos, então eu tenho muito receio disso, e como eu me cuido, eu gostaria realmente de fazer. Olha. Insisti com ele algumas vezes, ele aceitou, né, que eu fizesse o exame. E foi muito interessante, porque, como eu faço aniversário em outubro, eu fiz o exame em fevereiro de 2015. E aí, o que que acontece? Esse exame, ele já mostrou alguma coisa. Mas como eu era completamente leiga, eu não soube o tamanho, a dimensão daquela imagenzinha que estava ali desfocada, mas que poderia já ser, provavelmente já era o câncer aparecendo. O que que eu fiz? Me disseram, volte daqui a 6 meses e faça um novo exame. Vocês sabem que dependendo do profissional, dependendo do preparo emocional da paciente, o exame de mamografia pode ser muito bom ou muito ruim, né? Eu já passei por várias situações e nessa ocasião tinha sido muito ruim, inclusive eu tive que repetir o exame e até cheguei a ficar com a mama dolorida e roxa, mas porque realmente o profissional que me atendeu não estava com aquele cuidado adequado. Ok. 6 meses depois, eu refaço o exame. E ao refazer o exame, mostro para o meu ginecologista e ele diz, olha, tem alguma coisa aqui. E eu falei, meu Deus, por que que lá antes, lá em fevereiro, a gente não foi já atrás para saber o que estava acontecendo aí? Ah, foi um erro? Não acredito que seja. Porque às vezes acontece de você ter ali uma mancha, né, não é nem não é nódulo, é o outro nome que dão. E aí, Calcificação? uma calcificação, né, alguma coisa assim, e aí pede-se para acompanhar. E aí, nesse caso, graças a Deus, mesmo no segundo momento, ainda era pequeno, relativamente pequeno, tinha 3 centímetros, e eu, uma pessoa que tinha plano de saúde na ocasião, podia simplesmente ligar para um médico e dizer: "Me atenda que eu preciso conversar a respeito disso". E daí vem uma série de coisas, é um atendimento, que não é tão bom, porque o profissional não está preparado para receber uma mulher desesperada, pensando que ela está à beira da morte, né, no caso um mastologista, é a gente não saber, por exemplo, que a gente de vez em quando precisa ir ali no mastologista. Se eu pudesse ter ido lá em fevereiro de 2015, talvez o processo tivesse sido menos dolorido, mas isso tudo é passado. Então eu passei por todos os trâmites, né, encontrei bons e não tão bons profissionais, mas o importante é que ao chegar num oncologista, esse oncologista ele fez o que a Associação Vencedoras Unidas hoje faz, ele me acolheu de tal modo que uma consulta durou 1h30. Em 1h30 ele sabia da minha vida, ele conversou comigo, com meu marido e com meu filho, que é uma coisa que eu aconselho. Nenhuma mulher deve fazer uma consulta nessa situação sozinha, porque ela precisa de outros ouvidos para depois conseguir entender tudo que está acontecendo e conseguir guardar algumas informações que são muito importantes. E ele já sabia o nome do meu marido, ele já sabia o nome do meu filho, ele já sabia como é que era mais ou menos a minha vida. O oncologista, ele acaba sendo um pouco psicólogo também, vocês já devem ter percebido isso, porque ele vai captando, né, certas nuances do nosso estilo de vida. E eu me lembro que de tudo que ele falou durante 1h30, o que eu lembrava quando eu saí do consultório foi: você tem 93% de chance de cura, os outros 7% é porque normalmente algumas pessoas não conseguem aderir ao tratamento. Então fique tranquila que nós vamos cuidar de você. Volte na segunda porque você vai começar a sua quimioterapia. Isso era uma sexta-feira. Só isso eu gravei, porque só isso que importa para a mulher que descobre que está com câncer. Ela quer ser curada. Não importa se o cabelo vai cair, não importa se a mama vai ficar mutilada, não importa quanto tempo vai durar o tratamento. O que ela quer, o que a gente quer,
nesse momento é ser curada. Depois a gente lembra de estética, depois a gente lembra de outras coisas, mas nesse momento a gente quer ser curada. E o que hoje movimenta muito a Associação Vencedoras Unidas e todos os voluntários que estão com a gente é exatamente a vontade de que toda e qualquer mulher que chegue a descobrir um câncer, que seja uma detecção precoce, né? Que seja antes disso se tornar um problema complexo, e que ela tenha esse acolhimento, que ela tenha essa condição de passar por essa jornada de uma forma menos desconfortante, que ela possa olhar e ver que tem amigos em volta, que tenham pessoas como a gente viu ontem, né? Pessoas maravilhosas, doando o seu tempo, com um sorriso aberto, com o olho que é a janela para o coração mesmo, demonstrando todo o carinho, toda a atenção, porque é isso que a gente precisa. Normalmente essas mulheres chegam nessa condição porque outras questões foram levando ela a isso. É a falta do autocuidado, é a falta do olhar para si mesma, embora a gente saiba também de casos de pessoas que pareciam sim, que estavam se cuidando adequadamente, mas aí vêm outros fatores e trazem esse desafio para a vida delas. Então, eu gosto de pensar que no meu caso, e eu já ouvi outras mulheres dizendo, que o câncer não foi uma coisa ruim na minha vida. O câncer me fez olhar novamente para mim e compreender que eu estava vivendo no automático e que isso não estava me fazendo bem. Então, hoje eu consigo ser grata a tudo que eu passei e por isso mesmo eu gosto de me doar para outras pessoas. E não é porque eu sou boazinha, não. Não tem essa de ser boazinha. É uma necessidade, é um chamado que a gente sente dentro do coração e que se a gente não vai, fica faltando alguma coisa. Vivian, eu estava te escutando e, assim, eu vou só falar assim, todos nós podemos ser pessoas que temos escuta para a saúde mental do outro, né? O psicólogo, ele é aquele que vai trabalhar a partir dessa escuta para promover mudanças, mas acolhimento, empatia, todos nós precisamos ter. E aí, Carol, eu vou te passar a palavra agora para você poder até dizer para esses profissionais como poderia um profissional ser acolhedor, empático, na hora de se comunicar um diagnóstico como esse. Que eu acho que a gente pode ir fazendo esse bate-papo e tentar ver o que a gente pode trazer de informação, né? Assim, Ótimo. Qual seria a dica para os profissionais que estão lidando com as mulheres nesse momento do diagnóstico para poder amenizar e poder ter uma comunicação mais adequada? Acho que quando a gente pensa em comunicação, a primeira coisa que a gente deve ter em mente, assim, entendendo que essa rotina dos profissionais, as altas demandas de trabalho e todo esse contexto muitas vezes não favorece uma comunicação muito adequada, muito empática. Eu acho que num primeiro momento a gente deve sempre olhar para essa comunicação, para essa pessoa que está ali na nossa frente, de uma forma ativa, no sentido de poder perceber aquela pessoa que está ali, numa escuta ativa e tentar entender um pouquinho daquela história, mesmo que sejam alguns minutos, né? Como a Vivian colocou, o oncologista fez esse acolhimento, percebeu a necessidade que ela tinha. Então, o quanto é importante, às vezes, essa leitura inicial. E muitas vezes as pessoas falam, mas eu não consigo fazer. Os profissionais podem mencionar, né? Eles às vezes trazem, eu não consigo fazer isso, eu não percebo que faço uma comunicação, às vezes, não adequada, mas a gente consegue identificar isso no dia a dia, no cotidiano, treinando essas habilidades de comunicação, né? Então, eu acho que quando a gente fala nesse autocuidado, nesse olhar carinhoso e compassivo da mulher com ela mesma, é importante também que os profissionais e que a equipe também possa ter esse olhar compassivo consigo mesmo. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade mesmo, né? Então, poder talvez treinar essas habilidades de uma forma efetiva. E de forma prática, como que isso pode acontecer? Eu acho que um primeiro momento é poder respirar diante daquela pessoa que está ali na sua frente e conseguir escutar genuinamente as necessidades que essa pessoa tem, as dificuldades que ela tem. E isso a gente consegue fazer isso brevemente, né? Eu acho que é bem por aí. E a longo prazo, e pensando de mudanças, eu acho que a gente já vem trabalhando nesse sentido, em termos de categorias, né, profissionais, é poder realmente treinar as habilidades, né? Não sei se vocês concordam comigo.
Verdade. Comunicar. Sim. Ser humano, né? E a gente precisa ir trabalhando isso. Não, concordo muito. E o treinamento em comunicação de más notícias hoje está aí disponível, as dicas estão, tem livro, é muito mais simples, né? Que pode se colocar no lugar do outro, olhar de forma empática, não tirar os olhos, não tem tanta coisa, são dicas tão pequenas, mas eu acho que a maior dica é se colocar ali, sabe? Estar atento ao outro e à necessidade do outro. E a partir daí eu falo que vira uma dança, né? Um dá um passo, outro dá um passo, um dá um passo, outro dá um passo. Mas aí, dentro dessa consulta que a Vivian me descreveu, estava a família. E aí, Josi, o que você me diria de dica para os familiares em relação a esse momento? O que a gente poderia dizer para a família que está ali apoiando as pacientes? Porque eu sei que você tem um olhar muito, muito precioso em relação aos familiares. O que você diria para eles? Principalmente levar bem anotadinhas as informações, o que tem de Sim. dúvida, porque geralmente quando a gente está na frente do profissional do jaleco, a gente esquece tudo. E se for uma pessoa extremamente bonachona, às vezes, o profissional é empático demais, ele começa a brincar com o próprio paciente, com a família, às vezes até na questão do diagnóstico, não, e é interessante, se você não tiver ali, claro, as suas perguntas, as suas dúvidas anotadas no papel, você se perde, você não tem a informação. E a Vivian falou uma coisa que é importante que acontece quando a pessoa está nesse impacto do diagnóstico, ela fica difícil de escutar, de enxergar, de falar. E essa família, que vai ser justamente os ouvidos, a fala, a escuta, então é interessante de ter todos esses familiares ali junto, porque quando ela sai, como ela falou mesmo, né, eu só tenho 73%, ali eu gravei fortemente, né, ela disse, e ali 73% de 90, chance. 93, 93. E só o restante seria de não adesão. É interessante isso. Então, a gente ter esse olhar principalmente para a família, todo mundo vai estar sofrendo do mesmo jeito, e é interessante porque, às vezes, as pessoas dizem, e acontece em alguns locais de trabalho onde você tem que atender só o paciente, mas se você não escutar também a família, ouvir com atenção, é eles que vão fazer o apoio dentro de casa, é lá que a rede de apoio ali tem que funcionar, então por isso eles precisam ser atendidos, ser escutado e tirar todas as dúvidas. Então a questão de anotar as informações que foram dadas pelo médico para depois repassar para o próprio paciente, de conversar, trazer as dores que acontecem também dentro de si, porque fica ali um cuidado, uma superproteção, que às vezes o paciente fica horrorizado também, que traz para o profissional, me ajuda, porque a minha família também tem, não só a questão do acolher, mas também de dar suporte para a necessidade do próprio paciente, tá? Com relação, o que eu achei interessante, Vivian, é que você disse, olha, você foi lá, fez o exame, e o médico, antes de fazer o exame, de fazer a solicitação do exame, eu achei interessante a tua fala, foi que você não estava dentro todos aqueles requisitos que você é uma mulher que tem filho, geralmente é quem não tem filho, quem não amamenta, vai correr, tem mais riscos, enfim, é para fazer o exame. Você insistiu, mesmo não estando dentro daqueles requisitos tradicionais, dentro do próprio contexto de diagnóstico de um câncer. E pela sua insistência, você se tornou essa pessoa ativa no processo, e aí você fazia um exame periódico, e aí naquele momento você disse, eu quero fazer este exame de mamografia. E foi a partir daí, então, que você teve um diagnóstico precoce e um resultado positivo. Então, olha como a importância de você se tornar ativo no processo de tratamento, de você tomar, mesmo que o profissional diga, insista em não fazer, você diz, a gente pode perguntar para a gente, quem é que sabe que a gente está gripado?
A gente sabe quando a gente está gripado, então o profissional também tem que estar atento com a intuição. Tem algumas coisas que é intuitivo do ser humano, quando ele está num processo que está acontecendo alguma coisa dentro da gente. Isso eu ouvi de pacientes, depois eu prestei atenção, comecei a prestar atenção em mim como profissional. Tem alguma coisa, se a gente conhece bem o Sim. nosso corpo, o nosso ser, a gente sabe que tem alguma coisa diferente. Então, essa questão precisa ser escutada também pelo profissional Exato. e fazer o que precisa ser feito. Parabéns, viu, E, pela tua insistência. e uma coisa que sim, que a Josi estava falando, já que a gente está pensando em dica para os familiares, às vezes a gente tem que saber escolher o familiar que vai com a gente, porque não são todos os nossos familiares que estão preparados. Tem paciente que reage ao impacto dos exames e do diagnóstico melhor do que os seus próprios familiares. Então, a escolha de verdade. quem vai ser o parceiro que vai junto é importante. A escolha, porque tem que ter alguém. Não faça só, né? Essa é uma dica, É, não vá só. não vá E só. se for possível, converse antes. Prepare um livrinho de perguntas sobre tudo que se quer saber, mas isso antes, porque a cabeça, né, ela funde no momento do diagnóstico ali e da conversa, ela fica focada. E é o que acontece até, por exemplo, eu sofro um acidente de carro, tem gente que fala, não lembro do acidente. Por quê? Porque foi sob estresse. Então, sob Uhum. estresse, a nossa memória, ela fica frágil. Não é porque a gente é ruim. Então, assim, é importante se preparar para essa consulta, lembrar que duas cabeças pensam mais do que uma naquele momento e interagir. Agora, a sala cheia também não é boa, porque aí é muita gente e Uhum. pode virar uma conversa paralela que não ajude a trabalhar as informações, mas é selecionar. E aí, Janete, eu vou te perguntar, foi fácil contar para a família? Porque tem uma outra parte disso. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não estava preparado para ele, né? Então, às vezes, a gente não foi com a família porque a gente não estava nem sabendo que ia ter o diagnóstico da suspeita. Como é que é chegar em casa e contar para as pessoas ao seu redor? Porque até para isso o paciente, às vezes, tem que ser preparado para transmitir àquelas pessoas que estão ao redor dele essa informação. Não foi fácil, não. Eu lembro que quando eu tive o diagnóstico, na verdade eu estava fazendo, eu penso muito, até hoje eu penso assim, que eu fui assim divinamente muito abençoada, porque ao contrário da Vívia, que ela sempre fazia os exames e tal, o médico falava, você faz exame demais, eu era o contrário. Uma vez por ano ia fazer aqueles exames básicos, eu conseguia fazer pelo plano de saúde do meu esposo, mas ficava naquela enrola, e trabalhando, eu trabalhava na época na escola rural, em Planaltina, e aquela história, eu estava o tempo todo A gente trabalhando e enrola, né? não, enrolava, mas eu acredito, pela minha fé, que Deus cuidou tão maravilhosamente bem de mim, que quando foi no banho que eu percebi o caroço já palpável, e aí eu senti aquilo, e eu falei, nossa, tem alguma coisinha aqui. E algo me impulsionou a ir atrás. Vai, menina, vai logo. E eu fui mesmo. Na mesma semana eu já dei um jeito de ir. Mas, assim, e fui fazer os exames que pediu, e aí depois dos exames de imagem eu fiz a biópsia, deixei no laboratório, né, para fazer biópsia, e trabalhando, cheguei do trabalho, passei, vou pegar ali, mas a ficha não tinha caído até então da gravidade, eu peguei, estava escrito lá carcinoma, e quando eu abri, passei do trabalho, peguei o exame, eu abri o carcinoma, o que será isso? Eu não sabia o que era carcinoma, não sabia, sinceramente, eu confesso, eu não sabia, eu cheguei em casa e fui olhar na internet o que era carcinoma, aí quando eu olhei na internet o que era carcinoma, e aí foi que minha ficha caiu. Eu lembro que eu estava sozinha, minhas meninas na escola, e eu estava sozinha, meu esposo estava trabalhando, aí caiu a ficha, aí eu liguei para uma amiga minha que morava próximo, Ana, e caiu a ficha e veio aquele medo, na hora eu falei, minha filha é uma de 10 anos, uma de 13 anos, e agora? Eu vou morrer? Meu pai, eu tenho que fazer alguma coisa, esse negócio é sério. E aí eu liguei na verdade, eu acho que eu minto, eu não liguei para minha amiga. Essa amiga, quando eu estava nesse conflito, ela chamou no portão, por uma assim, eu falo, nossa, Ana, nossa conexão é forte, né? Na hora, assim, você apareceu do nada. Mas até eu contar tudo isso que estava acontecendo para minha família,
foi muito difícil, porque primeiro a gente ficava naquela ilusão, será que está certo? Será que é isso mesmo? Vamos esperar mais passar no médico para ele falar direitinho e ver. E aí eu lembro que o meu esposo, eu contei para ele primeiro, né? Para as meninas eu não contei. E aí eu ficava assim tentando, não, peraí, vamos ver. E ele falou, não, precisa falar logo para todo mundo, porque quanto mais gente sabendo, mais oração para você, vamos se apegar na fé, e que vai estar tudo certo. Mas assim, eu mesma, para mim foi muito difícil você ir soltando isso para as pessoas, para as minhas filhas. Eu acho que foi um erro, mas eu acho que eu nunca cheguei assim a sentar para elas na época e falar, olha, eu estou com uma doença grave, que eu acho que elas foram descobrindo assim pelo que estava acontecendo. Eu não tive aquele momento de sentar com elas. Eu acho que foi um erro, porque uma de 10, uma de 13, então elas já entendiam muito sobre tudo isso. Então, eu tenho ciência que isso afetou bastante elas nessa época, mas não foi fácil. Não foi fácil, e eu me enrolei toda na hora de contar para minha família, passar o que estava acontecendo, os amigos. Foi bem complicadinho. Sabe o que acontece, Janete? Muitas vezes o paciente acha que é ele que causa o sofrimento, né? E que ele está levando o sofrimento, mas não é isso. Quem está causando o sofrimento é o diagnóstico. E não tem jeito, a gente não vai poupar ninguém. E eu falo muito assim, a gente não está aqui para poupar as pessoas que estão com a gente está aqui para trabalhar em conjunto, porque quando a família se une, ela consegue fazer esse gancho de apoio mútuo e se transforma em uma unidade forte. E quando a gente mantém as pessoas fora, elas sofrem separadamente. É um pacto que a gente chama de pacto do silêncio, né? Porque cada um chora no chuveiro. Eu acho que é isso que acontece. A gente faz de conta que está tudo bem e fica sozinho, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi você falar assim, eu fiz o autoexame e eu corri, sabe? Eu tive a responsabilidade. E aí a Carol, ela estava falando aqui, ela fala muito sobre a importância do autoexame, eu vou passar para a Carol, porque isso que você fez é de uma autorresponsabilidade muito grande. Eu não neguei, você pode não ter aquela rotina toda, mas você não negou. Você olhou, sentiu e, correu atrás. Carol. Isso aí. Eu ia justamente pontuar isso. Acho tão importante esse seu movimento, assim, de ter percebido, de ter observado e buscado os exames, o médico, o diagnóstico. E o quanto que é importante, né, que a gente está aqui dando algumas orientações e dicas, é importante a gente pensar nessa questão do autoexame e desse toque que a gente faz com a gente mesma, no sentido não só de um diagnóstico, porque ele não fecha o diagnóstico, mas ele proporciona realmente esse olhar, mas também no sentido de autocuidado, de olhar para si mesmo, de se apropriar do nosso corpo, né? Porque a gente às vezes se distancia, né? Eu me perdi agora, não sei se foi a Vivian ou foi a Janete que falaram em algum momento que com a correria do dia a dia eu não conseguia nem perceber as coisas. E acontece isso mesmo. E quando a gente torna essa questão do autoexame um hábito, a gente se coloca num lugar de responsabilidade, de olhar para si mesmo, desse olhar para o nosso próprio corpo em relação às nossas mamas, em relação à saúde ginecológica e toda a saúde física em geral, e saúde mental também, né? Que eu acho que é um ponto que a gente está batendo bastante aqui. Mas tem uma outra questão que eu acho importante de falar sobre a questão do autoexame, é que muitas vezes isso pode vir positivamente, como a Janete colocou, mas pode também trazer um olhar um pouquinho prejudicial, no sentido de que eu não vi, eu não fiz o exame, eu não percebi, e trazer uma responsabilização negativa, né? Então, isso eu considero que seja importante da gente falar aqui, que é um olhar cuidadoso consigo mesmo, mas que é um conjunto de fatores. Nunca a gente vai falar de uma negligência pessoal, né? Como se a gente estivesse se deixando de lado, mas no sentido de que é importante ter esse olhar, mas que se isso não acontecer, tudo bem, né? A gente vai chegar nisso de uma outra forma, mas que a gente está aqui para, de fato, falar desse diagnóstico precoce, desse diagnóstico cedo, né? Até porque depende da posição, Carol, isso que você falou é fundamental. Muitas vezes o autoexame, por isso que a gente não pode deixar de fazer os exames que a gente de rotina, porque a palpação não pega alguns nódulos que estão em partes da mama que não são tão
palpáveis, então, e é axila, pescoço, então é importante. Vivian, você quer complementar? Tá ali com a mãozinha Quero, por levantada, favor. depois a Janete. Você depois já pode abaixar, eu acho que, não sei se eu mesma posso, mas Você pode. o que acontece? Isso aí, esse ponto crucial, são 2 pontos muito importantes que a Carolina, você e a própria Josiane trouxeram. Um é a culpabilização, né? É a mulher que recebe um diagnóstico desse, ainda tem que lidar com vizinhas, familiares, pessoas de diversas esferas da vida dela, dizendo, poxa, você deve ser muito rancorosa, por isso que você está com câncer. Nossa, isso dá uma outra live, dá um outro Dá, encontro. dá. Eu acho que a gente já pode até anotar, porque a gente Combinado. a gente escuta coisas do arco da velha, gente. É cada coisa. E aí você começa a introjetar isso e começa a pensar, poxa, aonde foi que eu Onde foi que eu comecei errei, a né? ser... onde foi que eu errei? Onde foi que eu comecei a ser essa pessoa tão ruim, capaz de fazer adoecer a mim mesma? Gente, não é isso. Ninguém busca uma doença dessa conscientemente. Obviamente que se a gente começar a fazer todos os dias, todas as semanas, todos os meses, uma campanha dizendo na televisão, no rádio, as blogueirinhas, dizendo o seguinte: pessoa, cuide da sua alimentação, cuide em fazer uma atividade física, não importa qual, aquela que te dá prazer, movimente-se, porque movimento é vida. Acompanhe, perceba o seu corpo, olhe-se no espelho de verdade, para você perceber não só aquela ruguinha ou cabelo branco, mas perceber se tem uma manchinha diferente, se tem um nódulo, um caroço, o que quer que seja, uma espinha diferente, uma mancha diferente. Se a gente passasse a fazer isso, o diagnóstico precoce ia acontecer. Porque mesmo que a gente não tenha como prevenir o câncer, a gente consegue percebê-lo cedo, como eu percebi, como a Janete percebeu, e lidar com isso de uma forma menos complexa. E outra coisa que é muito importante é essa questão do apalpar ou não apalpar. Por que a gente começou muito forte a campanha de não, vamos tocar, mulher, toque o seu corpo e tal, e depois a gente meio que colocou isso em segundo plano? Porque a gente estava levantando uma possibilidade de quem tocasse e não percebesse, como era o meu caso, não tinha nada na minha mama, gente, não tinha nada para eu perceber, né? Com os meus dedinhos sem treinamento, eu não percebia nada. Só que eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que eu não deixei gravado em nenhum lugar. Um dia antes de fazer a ecografia, que me levou a saber que realmente tinha alguma coisa na minha mama, eu sou devota de Nossa Senhora, e ela veio em sonho e me mostrou, Nossa Senhora das Graças, ela me mostrou que tinha alguma coisa na minha mama. Não sei se vocês conhecem uma florzinha muito linda, chamada copo de leite, que ela tem uma haste compridinha, um pistilozinho. Ela também sofre de cancro, ela também sofre de câncer. Quando aquele pistilo está todo cheio de carocinhos, chama-se cancro, aquela doencinha da planta. Eu senti na minha mama, que eu adoro flor, adoro rosas, eu senti na minha mama, quando eu pus a mão, não era real, tá, gente? Era no meu sonho. Nossa Senhora vem e fala para mim, minha filha, bote a mão na sua mama. Eu pus a mão na mama. Quando eu coloquei, eu senti como se tivesse aqueles nódulozinhos, aquelas bolinhas da planta em mim. Nesse dia, eu não soube lidar com essa informação. Eu falei, eu devo estar preocupada porque eu vou fazer exame amanhã. Mas alguma coisa, essa energia superior que existe, já me avisava, minha filha. Mas aí no final desse sonho ela deixava a mensagem: não se preocupe, tudo vai dar certo. A intuição, então, né, que a Josiane estava falando. Exatamente, a intuição. Uma mulher, ela nunca diz, uma pessoa mais voltada a si mesma, ela nunca diz, eu preciso de tal coisa à toa. É um WhatsApp de Deus. É um WhatsApp de Deus. WhatsApp de Deus, achei ótimo. Então, isso foi maravilhoso, porque quando eu fui para fazer o meu exame,
que eu estava toda falante, que eu sou essa pessoa que falo com as mãos, que o meu olho diz tudo que eu estou querendo dizer, essa médica que estava ali, que era uma médica maravilhosa, ela virou para mim e falou assim: Vivian, tem alguma coisa aqui? Com aquele peso de quem gostaria de me dar outra notícia, sabe? Com aquela voz assim de, eu queria tanto não te dizer isso, mas tem alguma coisa aqui. Aí eu perguntei, doutora, é alguma coisa séria? Ela, não posso te dizer, porque esse exame ele precisa ser complementado por outro. Outra dica muito importante, não é porque você fez uma ecografia que deu tudo certo, que a mamografia não é necessária. Não é porque você fez uma mamografia que deu tudo certo, que a ecografia não é necessária. Porque nós temos várias mulheres no nosso grupo, inclusive a nossa vice-diretora, que, sabendo que o WhatsApp tinha chegado para ela insistiu e fez não sei quantos exames para poder chegar à conclusão de que realmente tinha um câncer ali. Se ela tivesse parado no primeiro, no segundo, no terceiro exame, talvez ela hoje não estivesse para contar a história. Então, a gente tem tantas histórias diferentes que essas dicas que a gente está construindo aqui agora, elas são extremamente importantes. A gente não deve parar no primeiro, não tem nada aqui. Se você está cismado, é porque alguma coisa tem. E, sabe, Vivian, assim, claro, nós temos pessoas na psicologia, a gente tem que tomar cuidado, que tem uma patologia que faz a gente cismar mais, né? Ah, sim. Que a gente fica com aquilo na cabeça. Então, claro que tem as nossas cismas que são importantes olhar, mas eu acho que de tudo isso que você está me falando, fica ali aquela coisa aqui para a gente conversar até com a questão das políticas públicas e levar isso adiante, que é como capacitar não só para o diagnóstico do câncer de mama, mas como capacitar mais bem os profissionais da atenção básica e os profissionais que estão na ponta, que vão fazer esses diagnósticos, porque eles também precisam entender que não é só uma eco. A partir de tal idade, você tinha históricos de câncer na família, isso faz com que o diagnóstico tenha que ser antes. Então, a gente também tem que falar o que a gente pode fazer enquanto vocês aí, como ONG, como sociedade, para que a gente exija, né, para que a gente possa, que tenha profissionais que saibam lidar com as diferentes doenças lá na ponta. Como que a gente qualifica essa ponta? Como que a gente ajuda? Eu acho que fica aí para a gente pensar, porque é algo importante, né? E vou passar a palavra aqui para a Janete, que está com a mãozinha levantada, porque a gente vai precisar começar a encerrar, né? E eu acho que fica aí alguns pontos que a gente promova para os nossos novos encontros, né? E nossas provocações. Só pegando o gancho um pouco do que a Vivian falou em relação aos exames, que um precisa do complemento do outro. No meu caso, a mamografia que eu fiz, na época, eu senti já com a mão, mas a mamografia não apareceu nada no local que eu fiz, estava tudo normal, a ecografia que acusou, né? Então, Olha sempre isso. bom ter. E outra coisa que eu já ia falar, eu tenho pensado muito ultimamente nessa questão prevenção e diagnóstico precoce. Então, eu estava pensando, a prevenção é uma coisa muito superficial e que, assim, o que eu posso fazer que me garante que eu vou me prevenir em relação a ter o câncer? Nada me garante que, assim, eu posso, assim, ajudar o meu corpo a me defender com muitas coisas, né? Mas já se eu tenho diagnóstico precoce, aí sim eu tenho a garantia de que o meu processo de cura ele vai ser mais certo, minhas chances vão ser maiores. E o diagnóstico precoce, ele tem muito a ver com o autocuidado. E porque assim, até para você ficar indo ao médico, fazer exame, marcar, aí o médico não pode ir, aí tem que desmarcar. Se é pelo SUS, você vai um dia, não tem, aí você tem que ir de novo, você tem que ir de novo. Então, assim, dá trabalho, não é fácil. Mas o diagnóstico precoce é um processo que vale muito a pena e que é garantido. A gente precisa levantar essa bandeira, a gente precisa falar para as pessoas que o diagnóstico precoce, ele te garante muito mais possibilidade de cura. Então, assim, é você se cuidar e você correr atrás, mesmo dando trabalho, mesmo às vezes você está, de novo, tem que de novo. Mas, não assim, deixar de vale fazer o exame ou esperar muito também, quando tem ali aquele exame na mão. E, Janete, você falou uma coisa que eu vou até pegar aqui de gancho, assim, você estava falando que a gente precisa... desculpa, agora até me emocionei aqui lembrando de algumas coisas, porque eu fiz o meu diagnóstico de câncer de tireoide e foi assim, né, também. Foi uma luta. Eu levei 6 meses para conseguir fechar o diagnóstico. Nossa, quanto exame eu tive que fazer. E
Então, um exame complementa o outro, porque cada um faz uma coisa diferente. Então, é importante a gente entender que uma eco não substitui uma mamografia não substitui uma biópsia, porque é cada um vê o corpo de uma forma diferente, tem um método diferente. Então, é complementar mesmo, sabe? E demora um pouquinho, a gente não pode desistir. Ah, parece que não é nada, deixa, se for, vai vir. E se for, vai vir, que eu já ouvi de alguns pacientes, às vezes é que faz que venha a doença um pouco mais complicada, sabe? Então, e quando a gente pensa aí na questão dos tratamentos alternativos, fico alerta também. Tratamento alternativo, ele ajuda, ele é complementar, da mesma forma que o autocuidado. Porque se eu tenho autocuidado e eu tenho um diagnóstico, seja de qualquer doença, o meu corpo está mais pronto para lutar. Então, o autocuidado é importante sempre, porque ele garante para a gente um ponto de partida melhor para uma luta, com qualquer patologia. Da mesma forma, os tratamentos alternativos. Então, eu já vi muitas pessoas que têm esse diagnóstico do câncer de mama ou qualquer outro câncer, que às vezes deixam de buscar o tratamento alopático e vão para o tratamento alternativo e acreditam e esperam que só isso baste. Não, eles são complementares também. Então, só para lembrar que a gente aqui hoje focou muito nessa primeira etapa. Tem muita mais coisa para a gente conversar, acho que o tempo foi, né, é que não permite. Gil, deixa só um momento. Por favor. Com relação a essa questão do diagnóstico também, quando a Janete falou, Janete, que você demorou, ou que você não fez como a Vivian, né, que a questão do o seu diagnóstico foi no toque. É interessante também perceber que, às vezes, a gente não procura, a gente procura pela fala de alguns pacientes, procura de uma forma, não deu o resultado, a gente para, porque também tem os medos associados com isso. O medo de ter um resultado positivo. Então, fez aquele exame, aquele primeiro exame, o primeiro exame, não deu nada, você está vendo, não tem nada mesmo, então, mas às vezes ali por detrás, aquele medo, aquele receio de encontrar alguma coisa. Então, são coisas aí que a gente também tem que olhar com carinho, que tem a ver com esse psíquico, né? Porque o medo é o pior conselheiro. O medo faz com que a gente evite a situação. E aí, por isso que eu digo que a coragem é a melhor conselheira, porque mesmo com medo a gente vai em frente para cuidar da gente, né? Porque tem coisas que são importantes. Todo mundo que está aqui às 5, né? Contando que estava esquecendo de me contar, a gente tem motivos nossos para estar cuidando da gente. Então, acho que depois desse diagnóstico tem muita coisa para a gente ainda conversar, porque é muita coisa para enfrentar, foco em quem a gente ama, é foco no que a gente dá valor. E mais do que tudo, é se preparar e se educar. E aí, gente, só para dizer que essa live, ela nasceu, essa gravação, né, porque não vai ser uma live, quem sabe mais à frente uma live, ela nasceu de uma busca de uma construção de uma parceria de tentarmos nós, psicólogas, psico-oncologistas, ajudar a ONG Vencedoras Unidas e, quem sabe, mais futuramente outras ONGs, para que a gente possa capacitar essas profissionais aí, porque essas são profissionais, eu vou chamar você de profissionais do cuidado, a darem um cuidado mais qualificado. Então, a gente está começando esse bate-papo e, por isso, essas dicas, e pensando o que a gente pode fazer para que as pessoas que querem cuidar, cuidem da melhor maneira possível, tá? Aí eu vou começar a encerrar, porque a gente já está aqui há 1 hora, eu acho que a conversa, a gente achou que era breve, mas não foi, mas é ótimo, porque eu acho que foi extremamente qualificada. Rende, porque o assunto é apaixonante e tem tanta coisa para ser dita, né? Então, eu quero agradecer vocês, eu vou passar para cada uma para a gente começar a encerrar e agradecer muito a SBPO Brasília, que DF, que comprou a ideia, agradecer as vencedoras, porque estão aí disponíveis, já estão fazendo isso, e nos colocar mesmo à disposição, porque eu acho que às vezes a gente alcança mais gente quando a gente faz esse tipo de ação, do que quando a gente fica só no tete-a-tete. Então, é isso. Eu vou passar a palavra para vocês, na ordem que a gente fez na entrada, para que a gente possa ir encerrando. Então, eu agradeço vocês pelo depoimento, por compartilhar informações pessoais, por compartilhar a história de vocês, que a gente sabe que são informações muito válidas e que traz muito
do íntimo da gente, né? Então, muito obrigada por compartilharem aqui com a gente. Muito obrigada a Jusileia pela ideia, pela oportunidade desse encontro. Eu acho que ficaram 2 assuntos que a gente pode estender para futuras lives, que é a questão, um que eu nem falei ainda, mas que eu acho que é a questão da espiritualidade, que talvez seja muito válido, né, da gente poder falar sobre isso, da presença disso e o quanto isso é importante e reforçador e recurso de enfrentamento saudável para o adoecimento. E também a questão da causalidade da doença, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante, que é muito regado de fantasias. Então, fica aí o convite para futuras oportunidades de conversa. Muito obrigada, até a próxima. Eu quero agradecer imensamente e também convidar outras mulheres que possam multiplicar essa ideia realmente que a Jusileia trouxe para a gente como um presente, que é uma forma da gente estender e atingir mais pessoas. Agradecer imensamente, né, a Associação Vencedoras Unidas, que teve a coragem, e essas mulheres grandiosas, grandiosas. Nós, como profissionais, aprendemos muito, aprendemos demais com cada uma dessas mulheres que nos tocam, que transformam também as nossas vidas com esse processo de cuidar, sabe? É imenso, imenso, imenso o sentimento de gratidão, e principalmente da gente poder levar isso para outras mulheres, ter essa oportunidade de levar para mais mulheres, que a gente tem medo, sim, a gente tem dificuldade, a gente tem as questões públicas, privadas, seja lá o que for, mas quando a gente está unido, a gente tem mais força. A gente tem mais força de transcender isso. E tem vários temas, isso não se esgota. A gente observou mais de 1 hora falando e não se esgota, porque realmente falar de nós, falar do ser humano, falar também dessa grandiosidade. Adorei a questão da ideia da espiritualidade, que é uma pegada muito boa, que eu gosto demais de trabalhar com os pacientes. E realmente, vamos marcar os exames também, né? Sempre Bora marcar exame, povo. Tem uma agenda de rotina. A gente tem rotina para fazer o ginecológico, por que não o mamário, o resto, né? Então a gente tem que realmente incentivar. Muito obrigada, muito obrigada. Minhas parceiras amigas. Nossa, realmente tem muito assunto, né? Eu fico muito feliz que a gente possa ter dado o pontapé inicial, né? É importantíssimo falar sobre isso, e que a gente possa realmente estender. O próximo, quem sabe a gente consegue fazer realmente um ao vivo, né? Eu quero deixar uma frase, porque se eu começar a falar aqui vai ter muita coisa, e eu hoje estou bem emocionada com essa história toda aqui, é muito lindo. A Janete e as meninas, elas me inspiram todos os dias, né? Eu chamo todas as vencedoras de meninas. E a Denise, que é a diretora da associação, ela fala uma coisa que eu acho muito legal. Acredito até que seja o lema de alguma outra associação, instituição, que ela fala assim: quem procura acha, quem acha cura. Porque a gente tem que sempre lembrar o seguinte, linkando com a questão da espiritualidade, nem sempre uma mulher vai achar a cura física durante um tratamento de câncer. Às vezes, e eu já vi muitas vencedoras que acharam curas em outras esferas, que ensinaram para gente que a vida é muito mais. Então, não tenham medo de procurar, não tenham medo de dar de cara com um diagnóstico desse. Façam isso como uma... Porque se você consegue saber, é muito mais fácil você lidar com a história. Mesmo que você descubra de uma forma mais complexa, é importante a gente ter um pouco de noção do que está acontecendo com a nossa vida. Então, e se você descobrir e o medo tomar conta de você, vem até nós, tem uma mão estendida, essa mão chama uma Associação Vencedoras Unidas, a gente quer ajudar, a gente está aqui para isso. Sempre vai ter um ombro amigo, sempre vai ter alguém para te dar um apoio, e é esse o movimento que a gente está em movimento. Obrigada. Obrigada. É isso. Janete. Assim,
como pessoa, como paciente, como integrante da equipe gestora das Vencedoras Unidas, para mim é valioso demais, que eu não tenho nem palavras de estar aqui nesse momento. Às vezes a gente tem nossas rodas de conversas com o pessoal da saúde mental, e eu brinco sempre com ele, vocês são os salvadores da pátria, porque assim, olha o tamanho da nossa cabeça e olha o tamanho do nosso corpo, mas se a nossa cabeça resolve, tipo, querer levar para um lado que vai prejudicar nosso corpo, é incrível como ela consegue. Então, assim, a gente precisa, em todos os momentos da nossa vida, aprender a cuidar da nossa saúde mental, ainda mais numa hora dessa como é o diagnóstico, o acolhimento que a gente faz com as meninas, as vencedoras em todas as etapas do tratamento. Estava falando com a doutora Ju em outra conversa que, às vezes, a gente tem até que aprender qual é o momento certo de abordar, porque tem umas que, quando recebe o diagnóstico, elas já têm aquela sede de estar junto, de ir para os grupos de apoio, de procurar, outras não, outras já não querem nem saber. Então, a gente poder aprender com mais, como é que eu quero, com equipe assim como vocês, até nessa questão dessa abordagem, para a gente é muito valoroso, né? Então, eu estou assim, muito, muito feliz por esse momento aqui, e muita gratidão por tudo que a gente está construindo e que eu tenho certeza que a gente ainda vai construir a partir daqui. É isso, gente. É isso. Muito obrigada, muito obrigada. E fica aí a mensagem. Qual que é a mensagem? Vamos nos cuidar, porque é assim que a gente pode garantir que a nossa história tenha sucesso, seja diferente, né? O medo não é o melhor conselheiro, ele é o pior. Quem Então, procura acha e quem acha cuida. é isso. Cuida. É isso. isso. Gente, muito obrigada. A gente E conta história, e conta É. história. Depois a gente marca esses outros momentos, E porque realmente, conta depois do diagnóstico, começam outras histórias e tem muita coisa para a Sim. gente conversar. outras Um histórias. beijo a todas. Tchau, gente. Tchau. Muito Beijo. obrigada. Estou toda arrepiada. Beijo. Obrigada. Valeu muito. Beijo a todos. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Até o próximo. A gente não precisa sair agora, que agora depois alguém vai cortar o vídeo. Mas, gente, só para a gente finalizar, agradecer. Você pode parar de gravar também, se você quiser. A gente já vou parar de gravar aqui. Deixa eu ver aqui como é que faz. Mas, assim, aí depois é só editar também. Agora a parte Porque sem tem que cortar o gravação. inicinho e cortar agora.